conheça, não erra. Uma vez que a gente conheça, não erra. Por que não erra? Porque conhece. E aquele que conhece não erra precisamente em virtude do conhecimento. Assim como, pensa Platão, assim como o conhecimento, uma vez que conhece algo, tende a ele para conhecê-lo, tende ao ser, conhece o ser, tende ao ser para conhecê-lo, não pode deixar de conhecer, de modo semelhante à vontade, uma vez que conheceu o bem, tende a ele e não deixe de fazê-lo. Se eu conheci algo como bom, não posso senão fazer esse algo. E se eu não fiz o bem, fiz o mal, eu não sabia. Desconhecia. Isso é tudo de Platão que vocês todos repetem. E Aristóteles? Aristóteles começa dizendo, conversa para boi dormir. Ou poucas palavras, mentira, que eu falo, com todo respeito para todos vocês. Erraram e gostaram de errar e ficam com onda, racionalizações boas. Como vocês vão falar a verdade aos professores de vocês se vocês não têm a coragem, na ética, e falar assim, olha, professor, o que você olha? Isso pouco interessa, estou falando sobre teoria, não sobre particular. Então tem que ser as coisas bem distintas, claras, mas para isso vocês têm que ter as coisas claras na cabeça. Para não dar com os burros na água. Aí vem a segunda parte, que não é Platão, é a partir de Platão, Aristóteles. Aristóteles foi o maior discípulo de Platão, tão grande como Platão, talvez até maior. Bem, Aristóteles, que foi o maior ético de todos os tempos até hoje, ele, entre outras coisas, quando ele chega nessa parte da ética aqui, ele fala, olha, Platão é amigo, mas na verdade não é mais. Se eu gosto mais de Platão. Para ele era o maior homem que surgiu na Grécia. Para Platão era Sócrates. Para Aristóteles era Platão. Claro, Platão é infinitamente maior que Sócrates. Bem, então Aristóteles diz, não basta conhecer para não fazer o erro. Por quê? Quantas vezes, apesar de conhecermos o erro, nós o escolhemos deliberadamente, mesmo sabendo que estamos errados. É isso aí. Não depende das circunstâncias, cara. Não é o ladrão que se aproveita das circunstâncias. As circunstâncias apenas revelam o ladrão que você e eu somos, que é muito diferente da coisa. É totalmente diferente. É um mal, sacana, malandro, safado que nós somos. E que é difícil apenas. Mas lá no fundo da consciência todo mundo sabe. Claro que não é só isso. Tem grandeza e santidade. Mas não me interessa isso aqui agora, falando sobre a teoria. Portanto, em Aristóteles e em Platão, a gente erra mesmo sabendo que erra, porque existe uma diferença radical entre o conhecimento, o intelecto e a vontade. O intelecto vê, a vontade escolhe. Ora o bem, ora o mal. Se nós escolhermos o bem, nós formamos, segundo Aristóteles, gradualmente o nosso caráter bom. Se nós escolhemos o mal sistematicamente, porque é muito difícil, escolhemos e formamos um caráter mau, um mau caráter fabuloso. Agora, para isso vocês têm que saber a distinção entre personalidade. Nós nascemos com uma personalidade determinada, mas ninguém nasce com caráter. Todos nós nascemos sem caráter. Nosso caráter vai se formando quando nós estamos na idade de escolhermos 12, 13, 14 anos por aí, até a nossa morte. É quando nós vamos escolhendo
coisas, os evitando as más. Então você é o homem que é, positivamente ou não, é virtude de suas escolhas, não por causa das circunstâncias. É isso que nós agora nós vamos voltar aqui e continuarmos com Platão nas palavras de Sócrates. Está mais ou menos claro para todo mundo a distinção entre conhecer e querer? Isso tem que estar claro para a gente. Então vocês vão saber depois na hora de falar para o aluno. Aí passa a apertar. Professor, não sei se tem a ver, mas aquela famosa frase lá, se não tivesse, eu faço isso, quero, vamos para frente, pronto, né? Em São Paulo, Paulo Apóstolo diz assim: não fazemos todo o bem que queremos, mas não fazemos todo o bem que queremos, mas fazemos o mal que não queremos, né? Mas acontece que nós queremos, nós nos propomos fazer o bem. Todo o bem que nós queremos, mas o mal nós que não queremos muitas vezes. Vamos apenas mencionar rapidamente a tal como eu sei. Nós nos propomos, queremos viver bem como cristãos. Acontece que nem sempre isso se dá. Mas, preste bem atenção. Paulo, o que ele faz? Mesmo ele fala que cai, etc. Ele não pega o ideal dele e puxa para baixo. O ideal dele ser um bom cristão, até o final dos seus dias, fica lá. E ele luta decisivamente para que ele esteja à altura, no medida do possível que você possa falar isso, do sofrimento e ressurreição de Cristo. Qual é o nosso problema? É que nós queremos aquilo todos, vivemos bem. Só que a primeira dificuldade é que nós pegamos o nosso ideal lá em cima, puxamos para a altura de nossa vida. Nós não vivemos à altura de nossos ideais. E depois nos frustramos, nos reprimimos. É por causa disso. Também não só. Por causa disso. Então, quer dizer, não é o fato de a gente não conseguir hoje não ter vivido tudo aquilo que queria e devia e podia, mas não viveu. É o fato que eu hoje não vivi bem, mas também eu quero. Essa ausência do verdadeiro bem é que muitas vezes leva a isso ocorra também. Note, a verdadeiro. Preste bem atenção, já que nós estamos com a filosofia grega, os gregos são morais, mas não são moralistas, hein? Os gregos nunca apertam para sair entre os dedos. Eles perseguem o bem, mas do jeito deles. E a ética deles se funda no que? Na razão, viu? Tremendo! Eles não agem porque assim vão agradar os deuses, nem para ir para o céu. Mas porque isto é segundo os princípios racionais da alma. Vocês veem a diferença radical? Não é porque é pecado, até porque o pecado eles não conheciam, viu? Não existia pecado para os gregos. Daqui cada uma dessas coisas varia algo inteiro. Mas é inevitável que nós, em um ambiente cristão, levemos por esse lado também. Tá? Tudo então, você não tem um homem justo, como vê o texto aqui, a não ser que viva a justiça. Diria que é por justiça, e correto. Então, justiça o real perfeitamente. Assim, pela sabedoria que os sábios são sábios, como é também pelo bem, que todos os bens são bens. Eu acho que ele é só sacando, mas olha, só pode ser sábio se tem sabedoria. Agora salta para outro nível. Todos os bens são bens pelo bem, mas aí ele não fala, ele salta para o bem. O bem dele. Como não? Logo essas coisas são reais.
reais sem que possam absolutamente deixar de ser. São reais, sem dúvida. E as coisas belas não são apenas por efeito da beleza? Sim, da beleza. Beleza essa que também existe. Olha bem, existe ou não existe beleza? Sem dúvida. Mas afinal, o que é que ele quer? Então explica-me, forasteiro. Voltaria a falar, que é esse belo? Aí põe o negócio. Que é esse belo? Se o belo existe, só que Platão, através de Sócrates, é cruel demais com o sofista, mas é cruel porque ele diz que ele sabia. Como assim, Sócrates? O autor dessa pergunta dizia saber o que é belo. Agora aqui, não é a mesma coisa que Sócrates falou lá em cima. Que é esse belo? Aqui ele fala, que é essa coisa bela. É bem diferente. Penso que não, Luiz. Porém, o que seja o belo, volta Sócrates a afirmar. Em que consiste a diferença? Olha, entre o belo e uma coisa bela. Acha que não há diferença? Nenhuma. É certeza saber melhor, disse Sócrates. Mas presta atenção, ele não te perguntou o que é belo, a coisa. Porém, o que é o belo? A ideia. Vocês estão vendo? Quando vocês estiverem lendo lá, os jovens, cuidado danado, preparação em casa, discussão.